Eu escrevo aquilo que eu gostaria de ver, entendeu? Eu adoro cinema, por exemplo, entendeu? Eu queria ser no teatro o que o Billy Wilder foi no cinema, tá entendendo? Então, nesse sentido, eu sou extremamente comercial. Eu acho que arte e comércio andam juntos, isso é um binômio, né? O comparecimento do público é o sufrágio universal lá, né? A pessoa saiu de casa, comprou um ingresso e foi ao teatro ver, entendeu? Então, isso é que mostra que a gente está agradando ou não e tudo mais. E então, eu acho que eu sou um entertainer. Eu sinto na obrigação de entreter o público, entreter com as minhas verdades, naturalmente. Digamos, eu tenho o meu ponto de vista, é a minha verdade, é a minha maneira de ver o mundo. Eu acho isso é certo, isso é errado, eu gosto daquilo, aquilo eu estou em dúvida, aquilo eu não sei, aquilo eu escamotei, eu não sei. Enfim, esse sou eu. Então, como é que eu pego isso e coloco isso dentro de uma trama, dentro de uma história, e como é que eu conto isso para alguém? Que é uma maneira de eu me repartir com as pessoas, né? Agora, na medida que eu estou num teatro e que cobrei ingresso de uma pessoa, aí que entra cobrei ingresso do público, é que entra o lado entretenimento da coisa, né? Onde Hollywood, então, dá um banho e nos ensinou muito, principalmente a Hollywood do passado, né? Até os anos 60 e tal, né? Eu fui criado por mulheres, né? A minha avó me levava ao cinema, ela brigava com os porteiros para fazer eu entrar quando o filme era proibido. Eu era o acompanhante dela em viagens. Foi ela que me levou para São Paulo, me levou para Santos para ver o mar pela primeira vez, essas coisas todas. E ela me levava ao cinema, ela gostava de cinema. A minha família sempre gostou do cinema, todo mundo gostava de cinema. Meu avô, imigrante italiano, né? Ele tinha permanente no Cine Teatro, ele ia toda noite ao cinema, veio o que quer que fosse. E a minha avó também. A minha avó ia, minha avó materna ia, ela chamava-se Chiarina. Ela tinha os olhos dessa gata aqui, clarinhos, clarinhos, clarinhos. E aí ela me levava ao cinema. Eu ia todo dia ao cinema com ela. E eu via filmes proibidos. Às vezes ela punha a mão no meu rosto para eu não ver, entendeu? Era muito curioso esse tipo de coisa. Então, e era uma época, hoje eu vejo como é diferente, né? Eu moro no Rio e vejo assim, os meninos já são tão adultos, né? Porque já estudam karatê, jiu-jitsu, né? Tem um menino de 3 anos aqui que já luta judô, karatê, já tem namorada, já vão na praia, fuma maconha, malha o dia inteiro. Quer dizer, eu era diferente, eu brincava de árabe, eu brincava de egípcio, eu acho que era completamente louco, né? Eu brincava de Zorro, eu me fantasiava. Eu pegava as cortinas, as passadeiras da minha mãe, e não só a mim, como as minhas primas, os meus primos, todo mundo entrava na coisa, entendeu? Então a gente brincava, eu gostava de brincar de árabe, porque tinha muito pano, entendeu? E a gente andava a cavalo, entendeu? E essas coisas, eram brincadeiras, né? Eram brincadeiras, tinha imaginação, compreende? Lutava espada. Eu me lembro que eu assisti Escaramuche, aquele filme Escaramuche, daí chorei que eu queria uma espada, e compraram uma espada para mim brincar de espada. Era esse tipo de brincadeira. E eu sou do interior, né? Então é uma coisa... Aí quando eu entrei na adolescência, a minha vida virou assim uma mistura de José Mauro de Vasconcelos com Jean Paul Sartre, né? Era uma fusão do meu pé de laranja lima com o muro, ou entre 4 paredes. Era uma coisa assim. E eu representava muito, eu era falso para burro. Eu me lembro que uma vez eu queria comprar um piano, e eu queria que eles me dessem um piano, porque eu entrei no conservatório para estudar piano, eu tinha acho que uns 8 anos, e a minha mãe foi falar com o maestro do conservatório se realmente eu tinha jeito, se eu levava a queda para coisa, para comprar um piano, porque eu ia fazer um investimento para quê se eu não gostasse de tocar. Então, enquanto estava nesse meio tempo, se eu tinha ou não bossa para coisa, né? Aí um dia eu peguei um monte de discos clássicos, né? E estava lá brincando de muitas coisas, eles tinham ido no cinema, e eu vi pela esquina, no muro da casa que eles estavam despontando na esquina, aí eram 10 horas da noite, 11 horas da noite, aí eu botei a música, né? Era o Rubinstein que estava tocando Chopin, ou qualquer coisa assim, aí eu fingi que eu tinha adormecido, abraçado nos discos, era para eles comprarem um piano. Eu queria o móvel, o piano, claro que eu amo a música e gostava, mas eu queria aquela... Então
eu queria convencê-los de que eu amava, que eu adormeci. Então, na minha cabeça, eu achei... Aí, só que eles chegaram, me deram um esporro, me bateram, inclusive, porque eu tinha feito uma sujeira com os discos. A coisa sempre saía pela culatra, porque em família italiana a coisa não, né, não é exatamente como a gente prevê, né? O teatro, ele está se... O teatro pode acabar a qualquer momento, né? Mesmo uma peça de grande sucesso, de repente pode pintar uma briga e acaba aquela peça no dia seguinte, entendeu? Então, o teatro, por isso que o teatro é vivo. Infelizmente, o teatro é vivo para bem e para mal, né? Porque ele também é vivo demais no seu choque, no seu entrechoque, na sua dialética, né? No seu dia a dia, né? Porque, né, as pessoas todas têm que ter uma média muito boa, né? Não pode ter nenhuma maçã podre, né, nessa fruteira, porque senão vai contaminar tudo, né? Uma pessoa pessimista contamina, uma pessoa não sei o que contamina, né? E você nunca conhece as pessoas quando geralmente você convida uma pessoa pelo talento, porque ela serve para aquele determinado personagem, porque você admira ela como ator, como atriz e tudo mais. Mas você não conhece o caráter da pessoa, você não sabe o que vai ser o desenrolar daquela coisa. E, invariavelmente, os choques acontecem quando você está assim, próximo de estrear, ou acabou de estrear, né? Porque são coisas que podem comprometer totalmente o projeto, né? Como é que você vai substituir um protagonista uma semana antes da estreia? Ou uma semana depois da estreia? Você acaba com o projeto, né? Como é que você explica isso? Como é que fica essa situação, né? Faz tudo de novo? Como é que faz, né? Então é muito complicado, né, essa coisa. É isso que é o lado... eu acho que é por isso que o teatro não morre nunca, né? Porque o problema também é insolúvel, né? Essa coisa né? Tem que lidar com isso tudo. Então, o trabalho do diretor, ele se desenvolve em tantas áreas que muitas vezes o artístico passa batido, você entende? Porque ele é obrigado a manter uma união, uma unidade, afagar egos, apagar fogo, né? O diretor que não é bombeiro, bye, entendeu? Foi muito legal quando eu conheci o Sérgio Brito, quando eu fiz a Cerimônia do Adeus, e que eu fui na casa dele e que ele tem aquela videoteca maravilhosa, que ele tinha 10 mil títulos. Eu sempre exagero o número de filmes que ele tem, né? Mas acho que se uma pessoa já tiver 3 mil já está bom. Mas é 8 mil, 9 mil, 10 mil. E ele tem tudo, né? E você vê, são mais de 100 anos de cinema, né? Uma videoteca desse calibre, desse porte, ele tem toda a história de 100 anos, de um século, que o cinema registrou, né? E se a gente... Então, eu entrei naquela casa e falei assim, eu não vou sair dessa casa enquanto eu não assistir esses 10 mil filmes, né? Porque eu acho que isso é o lustro que está faltando para a minha cultura, você entende? Eu sou de Bauru, né? Eu não estudei. Então, eu preciso ver esses 10 mil filmes, que vai ser a cereja do Sunday, né? É isso que está faltando. Muito bem. Aí eu comecei a ver. Então, eu concluí uma coisa curiosa. Aquilo que ficou, aquilo que a gente quer ver é o que entretém. Arte é entretenimento, compreendeu? Quer dizer, a coisa que se repousa só no intelectual, no que não é da pessoa, é passageiro, é rápido, né? Compreende? Quer dizer, acontece uma coisa curiosa com esses grandes filmes que na época eu me lembro que eu sentava no Cine Paissandu. Uma vez eu fui na chuva, a gente enfrentava cachorros para assistir filmes. E eu vi outro dia na televisão, são tão ruins, né? Quer dizer, não dá para... A novela Vague, em 10, 2 dá para rever, né? É que nem amor, não pode retomar, tem que viver na memória. É meio Bauru, você está entendendo? É a memória, tem que ser Tinetitá, tem que ser Fellini, porque a realidade é outra. Ela né? é outra. Então, eu me lembro que a gente revendo essas coisas, não tem o mesmo encanto da época, né? Então eu falei, mas como é que eu sentei no chão, eu tomei chuva, como é que eu pude gostar disso? Numa determinada época, que eu era de um determinado jeito, então aquilo me dizia respeito. Mas hoje aquilo não me diz mais respeito nenhum. Agora você vê, então, vendo aqueles filmes todos, você vê um Sunset Boulevard, né? Da Gloria Swanson, né? Do Billy Wilder. Aquilo a gente vê 500 vezes e aquilo está lá, né? Cantando na Chuva. Você vê, né, qualquer comédia musical do Stanley Donen, você vê qualquer filme do Billy Wilder, né? Quer dizer, o que entretém, o que é forte, o que te causa, né? Filmes feitos na década de 30, na década de 40, mas que hoje, né,
te dizem, te tocam, né? Porque não estão apenas dentro de um conceito, né, hermético, de uma coisa assim. Eu acho que esse que é o segredo. Eu escrevo, talvez, teatro, porque o meu pai escrevia. O meu pai era um comerciante que tinha... A paixão do meu pai era o teatro. Ele escrevia teatro. Então, ele era o grande comediógrafo, o grande dramaturgo de Bauru, na década de 50. Né? Depois, com o meu advento, ele parou. Aliás, ele dizia que tinha parado de escrever por minha causa, para não competir. Porque era feio pai e filho competindo pelo teatro. Né? Mas meu pai era um comerciante e tal. E o meu pai era uma mistura de Cuba, da Glória Magadã, com a Hollywood dos anos 50, né? Porque era o rádio com o cinema, prevalecendo o rádio, naturalmente. Né? Então, também era esse tipo de coisa. Depressa, saiam daqui, ou não vamos sair daqui. E ninguém se mexia, era tudo narrado, né? Tudo escrito. E O Crime do Dr. Alvarenga foi a obra-prima do meu pai. Foi na década de 50, isso, eu era pequenininho, eu fui. Ele escreveu essa peça para o Procópio Ferreira. Né? Ou para o Rodolfo Maier, que tinha feito As Mãos de Eurídice, né? Que era uma peça, que era os grandes hits, né? Que fizeram a cabeça do meu pai. E o Dr. Alvarenga era exatamente o meu pai. Meu pai era uma mistura de Arturo de Laurence Olivier com Carlos Lacerda, você entende? Era porque meu pai era político, ele era da UDN, ele era agressivo, né? Era uma coisa meio assim. Ou em vez de Laurence Olivier, podia ser Arturo de Córdoba, né? Que era o Laurence Olivier latino. Então é uma coisa assim. E O Crime do Dr. Alvarenga me impressionou muito, eu fiquei muito impressionado. Né? Assim como eu fiquei muito impressionado com o Rodolfo Maia, quando ele foi a Bauru fazer As Mãos de Eurídice. Eu acho que ele fazia olheira com rolha queimada, acho que devia ser assim, né? Era meio barbudo, acho que passava carvão, sei lá, era uma coisa meio falsa, né? E aquilo me impressionou muito. Eu sentei na primeira fila, fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Crime do Dr. Alvarenga. Acho que eu comecei a escrever por causa de medo. Eu fiquei com medo daquilo. Porque meu pai escrevia. Dia da secretária, ele escrevia no jornal um poema para a secretária. Dia do aeroviário, tinha um poema para a aeroviário. Dia da aeromoça, dia do professor, dia do comerciário, dia do motorista de táxi, dia do aviador, dia do paraquedista. Qualquer dia, sabe? Parecia igreja católica com aqueles santos todos. Era qualquer efeméride ele saudava. Ou com um soneto, ou com uma trovinha, ou com seja lá o que for, entendeu? Ele fazia muita trovinha também. Ele era muito criativo. E ele tinha uma peça de Natal chamada Papai Noel Me Ouviu, que sempre era encenada nas escolas. Essa seria uma peça, assim, que se fosse encenada por duas bichas, ia ser um sucesso no Rio de Janeiro. Claro que ele escrevia sério, que é uma menina que vende bolinhos no aeroporto, porque a mãe está doente numa cama, daí a mãe tosse, a mãe faz... Onde você vai, Marina? E a filha vai ver uma boneca na vitrine, porque é Natal, ela fica cobiçando a boneca. Não, gente, é uma coisa de rolar, quer dizer, depende da leitura que se faça, naturalmente. Ele achava que era sério aquilo, né? E as pessoas assistiam aquilo e choravam, né? Muito. A gente rola de rir, né? Mas choravam muito. A gente sempre comunica para o outro quando a gente tira alguma coisa da gente. Isso é básico. Porque o contrário disso é a coisa culta, douta, intelectual, de ouvir dizer, que também pode chegar a um resultado legal, né? Uma pessoa muito... que, na verdade, é tudo um aglomerado de palavras bem organizado, né? Uma pessoa, assim, que sabe organizar uma frase, organiza uma palavra, organiza uma ideia, bota aquilo, né? Nos Estados Unidos tem escola de dramaturgia, né? As pessoas estão... mas não sai nenhum O'Neill dessa escola, tá entendendo? Mas as pessoas escrevem muito bem. É como esses filmes que a gente vê pela HBO, esses filmes todos da TV a cabo, são tecnicamente nota 9,5, ou 8, ou 10, que seja, mas são umas drogas nos filmes, umas porcarias, são todos rigorosamente iguais, não são? São como se fossem feitos por computador, né? Então existe um programa, como escrever uma peça. Tá? Agora, é o erro é que deixa a coisa interessante, é o equívoco, né? É o dado, o fator humano, enfim, né? E o fator humano sempre é algo saído, extraído da gente mesmo, né?
O lugar da moda, por exemplo, que eu tenho horror. Eu não consigo ir, porque eu sou de Bauru, eu sou caipira, eu não sei. Eu acho que eu estou pecando se eu for. E olha que eu sou um pecador de carteirinha, né? Mas eu acho que se eu for em certos lugares, assim, o Budabar, o Hipopótamos, e vai acontecer alguma coisa de ruim para mim, você está entendendo? Porque não é o meu ambiente, não é a minha cara, não é a minha gente, e eu vou me sentir mal nesses lugares. Eu citei 2 lugares aleatórios, mas você pode pôr o não, eu ia falar o Maxime, se fosse daqueles de antigamente, tudo bem, mas talvez atualmente eu não fosse desse tipo de lugar, entendeu? Gallery, Leopoldo, ou seja lá o que for. Eu só gosto de ir em restaurante, lugar para comer. Aí não tem problema, eu vou em qualquer lugar. E uma vez, então, eu fui convidado para ir numa festa, e fui numa festa, numa boate chiquérrima, não sei o que, né? E eu tinha tantos problemas de ir nessa festa, que eu cheguei aí na festa para avisar que eu não ia. Aí eu caí em mim no insólito da situação. Você chegar para aniversário e dizer, olha, eu vim aqui me justificar, eu trouxe um presente para vocês, mas eu não venho na festa. Eu estava na festa, entendeu? E quando a gente força certas situações assim, que eu fui numa outra reunião, tinha um espelho na frente, quando eu me olhei no espelho e eu me vi segurando um copinho, fazendo essas coisas que a gente faz em festa, que fala, como vai, jogando papo fora, eu me achei tão feio, mas eu achei que eu estava vendo o retrato de Dorian Gray, porque eu vi uma coisa falsa. Eu falei, gente, ninguém deve estar acreditando em mim. Quer dizer, tá uma coisa horrível essa presença aqui, vou estragar a festa. A partir dali, nunca mais eu fui em um lugar que eu não queira 100% estar nesse lugar, entendeu? Porque ir num lugar para não colaborar com o encanto geral do lugar não dá pé, né? Vai ser horrível. Isso é só para ilustrar, não sei se tem algum pé com o que eu falei, que quando você tira uma coisa de você, você transmite. Bom, depende de a que Deus a gente está se referindo, né? Naturalmente eu não acredito em Deus de santinho, de representação iconográfica, né? Eu poderia dizer que eu sou uma pessoa religiosa, mas eu também não gosto de usar esse termo religião, porque religião sempre remete a dogmas ou a coisas que não fariam, não fazem parte, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, veja bem, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a gente não é uma peça de carne ambulante, eu acredito que algo, que o meu eu verdadeiro dirige o meu corpo, né? Eu não sou o meu corpo, né? E tudo por aí. Mas eu não acho que isso seja religião, eu acho que isso é um fato normal, real. A transcendência, para mim, a espiritualidade, o que se diz espiritualidade, para mim é poder. Eu, em vez de religião, diria poder. Se eu tivesse que arrumar um equivalente, ou mesmo um sinônimo para religião, eu diria, religião é poder. Vamos tirar a palavra religião e colocar a palavra poder. A pessoa se sentir poderosa, a pessoa se sentir iluminada, ela se sentir segura, dona de si, sabendo onde é o caminho das pedras, ou para onde ela vai, né? O que ela quer alcançar, quais são os seus objetivos, né? Então, isso para mim seria religião, mas eu não chamo de religião, compreende? Porque é uma coisa que eu mesmo faço, porque eu busco significado para a minha existência, para a minha vida. Eu tenho perguntas que eu faço, né? E esses dogmas são incapazes de responder. Eu não poderia encontrar resposta em nada disso que está aí. Tá vendo? Eu tenho o meu caminho próprio. Se você chama de Deus o absoluto, ou algo a ser atingido, então eu poderia dizer, sim, acredito. Entendeu? Agora, é que geralmente quando a gente fala acredita em Deus, imagina que é uma figura de Clóvis Bornai, não é? É uma fantasia de Clóvis Bornai. Deus, deve ser uma fantasia de Clóvis Bornai. São setas flamejantes, é muito veludo. Eu não sei como é que é essa figura, entendeu? Então é isso que eu não, naturalmente eu não acredito nesse tipo de... Então, digamos que Deus para mim seja uma meta, um objetivo, algo a longo prazo, ou que não tem nem começo e nem fim, mas é algo em que eu estou mergulhado, que eu sou parte e sou responsável também, né? Digamos que seja um pedaço de mim também, de mim e de todo mundo, né? Naturalmente. As coisas que eu não gosto, tem tanta coisa que a gente não gosta, né? Mas eu vou agora falar uma coisa que não é cantilena, não é ficar aquela coisa. Você sabe que, honestamente, eu procuro não superdimensionar o que eu não gosto eu esqueço, você tá entendendo? Porque eu acho que atrai, né? Acaba fixando a gente, é que nem ódio, sabe? Essas coisas. É um sentimento ruim, né? Esse tipo de coisa, inveja, essas coisas todas. Então eu procuro limar isso, sabe?
Naturalmente que eu não gosto da injustiça, eu não gosto da falta de educação, eu não gosto da cafajestice, eu não gosto da saúde no Brasil. Gente, se a gente for enumerar aqui, geralmente o que a gente não gosta está ligado a um espectro social. A gente não gosta da atuação dos políticos, eu não gosto do Congresso, entendeu? Eu não gosto dessas coisas todas. Mas não gosto de violência, né? Não gosto de autoritarismo, né? Tem uma coisa toda. Tem tanta coisa que a gente não gosta, mas eu procuro fazer o meu trabalho centrado naquilo que eu gosto, inclusive para criticar o que eu não gosto, entendeu? Para que eu possa ter prazer, né? Para ficar interessante. Bom, eu amo a vida, adoro viver, né? E procuro viver sempre melhor, cada vez melhor, e curtir cada minuto, ser feliz a cada minuto. É difícil falar essas coisas sem cair nos lugares comuns, né? Porque a gente acha que é chique sofrer, né? É mais fácil a gente, né, fazer o contrário, né? Porque senão a gente acha que cai naquela coisa, amar é não sei o quê. O pior é que é mesmo, né? Amar é se sentir bem mesmo, entendeu? A felicidade tem que estar na gente antes de estar nos outros. Isso tudo não é lugar comum, isso tudo é verdade, né? Eu acho que, mas a gente tem um certo pudor porque a gente se acostumou, né? Já se bateu esse chavão de que o sofrer, o sofrimento, o artista, então, um artista para ser levado a sério, ele tem que ser um vômito, né? Tem que ser uma pessoa, né? Teve uma época que eu queria morrer bem cedo. Eu falei, não, eu tenho que morrer no máximo com uns 25 anos, no máximo, você entendeu? Para todo mundo ter, fala, que pena, né? Tem que ser uma coisa assim interrompida, cortada, sofrida, né? Já pensou viver 100 anos, feliz, rico, maravilhoso, amando? Não pode, é uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível, impensável, né? Mas, gente, viver é muito bom. Minha filosofia de vida é viver, e a gente não vive só, né? Então, esse é o problema, inclusive, né? Que tem que viver junto, né? E, aliás, eu li uma definição outro dia maravilhosa, que era assim, diz que o discípulo, né? Sempre assim, aquela coisa meio Paulo Coelho, o discípulo perguntou para o mestre, para que eu vivo? Né? Por que se vive? E o mestre respondeu, para ajudar os outros. Essa seria a definição de por que viver. A gente vive para ajudar os outros. Essa é a definição de vida.